Como é que foi para você migrar para a internet? Porque acredito que na internet as pessoas também queiram aprender mais inglês. Você teve que educar o seu público? Como é que foi para você fazer essa comunidade que você tem hoje, para você hoje mostrar a importância de aprender espanhol, de falar outra língua que não seja o inglês, Qual etc. a importância de fazer espanhol hoje, assim? Cara, a importância é... Eu acho que além de ter... a gente pode ver isso de vários pontos de vista, né? A importância do espanhol globalmente. Mas a gente pode ver, por exemplo, do lado mais mercadológico, digamos assim, profissional, que hoje em dia, a gente tem o primeiro idioma que, claro, é a língua franca, digamos assim, que é o inglês. E a que está no top 2 é o espanhol. Porque hoje em dia tem várias empresas na América Latina e vários clientes também que se abriram ao mundo de maneira, assim, que falam espanhol. Então, por exemplo, o Brasil... Ele, apesar de hoje em dia conseguir empregos que fora do país e que praticamente exigem que você fale inglês, é algo obrigatório, geralmente algo que te destaca, que te diferencia das pessoas que só sabem inglês, é o espanhol, porque você também tem o mercado Latam, né, Latinoamérica, que fala espanhol, o mercado Latam. Sim. Então, tem essa importância a nível de mercado, a nível profissional, de você se abrir para essa segunda língua mais falada no mundo em questão de pessoas... falantes, assim, no geral, né? Porque, claro, tem o mandarim também, mas aí é um nível geográfico ali. Sim. Então, essa importância profissional. Depois tem uma importância, cara, que tem a ver com a gente ser latino-americano, o brasileiro ser latino-americano também, e de se abrir para conhecer uma parte cultural que muitas vezes é invisibilizada para quem é do Brasil. E aí a gente até pode pensar se é algo proposital ou não, né? Isso tem a ver com a propaganda também norte-americana, tem a ver com o imperialismo. Mas eu acho que tentar essa reconexão com a outra parte da América Latina, a gente também, hoje em dia, eu acho que o brasileiro se entende mais como latino-americano, também faz parte olhar para o espanhol e entender que ele é um idioma que tem as suas dificuldades, é um idioma que vale a pena ser falado. Sim. Não, porque quando a gente olha para o espanhol em comparação ao, por exemplo, inglês, o francês, e aqui vamos até comparar com idiomas que são latinos, né? Então, vamos pensar no espanhol com o francês, com o italiano. Vocês já viram alguém falando que o francês é um idioma fácil? Não. Vocês já viram alguém falando que italiano é um idioma fácil de aprender? Não. Vocês já viram alguém falando que espanhol é um idioma fácil de aprender? Total. Por que esses são todos idiomas latinos e tem uma base em comum com o português? Sim. Não é interessante isso? É só o espanhol que é fácil. Então, a gente tem uma certa impressão no Brasil de que o espanhol é um idioma que não é digno de ser aprendido. Isso também tem a ver com essa inferiorização da América Latina, que em sua maioria fala espanhol. Porque o espanhol é o idioma do sucesso. Assim, pensando a nível geral, assim, como do brasileiro médio, né? Espanhol é o idioma do sucesso? Não. É o idioma do bombeiro lá do Paraguai, né? Que você traz coisas, tem que conversar lá. É o idioma do imigrante que vem pro Brasil, do refugiado. Esse é o espanhol. Quem fala espanhol é essa pessoa. Não é o cara que vai vencer na vida, que vai sair do país, não. Ele vai falar o quê? Inglês. Sim. Ele não vai falar espanhol. Só que, hoje em dia, com o mundo globalizado, a gente vê que o espanhol também é um idioma que te abre portas para você ter sucesso e também para você se reconectar com a América Latina. Então, eu acho que esses dois pontos são fundamentais para a gente entender a importância do espanhol hoje em dia no Brasil. E também esse ponto de entender que o espanhol é um idioma que é digno de ser aprendido de fato. E não só, vou ali, pero que sí, pero que no, cueca-cuela e tal, e eu vou me virando e tal. Porque quando a gente pensa no inglês, a gente não pensa isso quando vou aprender inglês, vou no Embromation. Sim. Não, a gente até pensa, Embromation, mal feião, né? Aí no portunhol, portunhol e tal. E eu acho que isso é válido também, o portunhol. Porque eu sou contra a demonização do portunhol na hora de aprender espanhol. Porque eu acho que o aprendizado ele tem que ser leve, ele tem que ser prazeroso, ele tem que entender o erro, a mistura, como algo que faz parte do processo de aprendizado e tá tudo bem. Você não é vergonha você mandar um cueca-cuela ali, sendo que você entende que o espanhol é um idioma que tem suas dificuldades e, cara, você tá falando ali, vai sair porque é muito parecido com o português, inclusive, né? Tem cerca de 90% de similaridade vocabular, contando também que tem ali falsos cognatos, tem diferenças fonéticas entre as palavras e tal. Só que eu acho que esse é o ponto, pensando assim, no meu trabalho nas redes sociais, esse é um ponto que eu tento também trazer para as pessoas. Gente, o espanhol, apesar de ter muitas coisas parecidas com o português,
quando você começa a entender o espanhol como idioma que é digno de ser aprendido, é um idioma que tem suas dificuldades e tem seu valor, é algo que eu sinto que é a parte mais importante do meu trabalho nas redes sociais. De mostrar esse valor, essa importância e a quantidade de portas que ele pode abrir, tanto nessa reconexão da América Latina, como se conectar, ganhar uma skill profissional, sabe? Sim. É essa importância e que eu vejo que o brasileiro dá pouco valor pro espanhol. Porque quando a gente... Porque a língua... Leão, rapidinho, só uma perguntinha. O papel do cinema ou da produção, vai dizer, nas séries agora, as séries espanholas, Netflix, estão muito quentes. Deve ter uma grande parte da população que se interessa por aprender a língua nova por conta desses exemplos. Ou seja, Sim. a importância de terem obras disponíveis em espanhol para que esse espanhol se torne parte da discussão dentro do país. O cinema tem esse papel muito importante, né? E se a gente quisesse que o Brasil tivesse essa importância, a língua brasileira também lá fora, a gente tinha que estar fazendo um investimento, né, mais organizado e para criar uma indústria que nem vocês sempre Sim. defenderam, né? Eu sinto que, assim, existe uma via de mão dupla nisso tudo. Porque, assim, a questão do investimento da Netflix nessas obras, ela não é um investimento... Mas tem muita coisa também de Estado que foi criado para que se pudessem lá... Né? Não, sim, mas esse... o direcionamento que eu quero dizer é o seguinte, assim, o investimento da Netflix nessas produções para além da americana está muito mais ligada a uma lógica de divisão internacional do trabalho do que efetivamente de valorização de outras línguas. O que eu quero dizer com isso? Produzir filme nos Estados Unidos é muito caro. Tem sido cada vez mais caro. Inclusive, recentemente, o Trump ele tentou fazer toda uma política de taxação aos filmes não americanos. Sim. Não porque ele queria tornar mais caro os filmes estrangeiros, mas porque ele queria... Protecionismo liberal dele. Protecionismo. Direita, né? É literalmente o Trump falando assim, então a partir de agora os filmes americanos têm que ser produzidos nos Estados Unidos. Porque cada vez mais as produções americanas estavam sendo produzidas fora dos Estados Unidos. Sim. Então ele taxou para tentar trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Só que é muito caro fazer cinema nos Estados Unidos. Então a Netflix, a partir de um determinado momento, começou a investir muito nessas produções para além dos Estados Unidos. Não à toa, isso coincidiu muito próximo das greves, tanto a de 2008 quanto a recente que aconteceu dos streamings, dos roteiristas, atores, etc. Então, bombou muitas séries coreanas, bombou muitas séries espanholas. Espanha e Coreia foram os dois polos que mais produziram nesse momento. Produzia alguma coisa de Brasil também, mas um pouco mais incipiente ali, mas a série Senna, por exemplo, foi a série mais cara do Brasil, produzida, por exemplo. Mas, especialmente, Espanha e Coreia do Sul foi muito... A Netflix investiu muito. Mas está muito mais ligada a essa divisão internacional do trabalho, onde ela vai buscar trabalho mais barato ou não sindicalizado. Perfeito. Né? Que é o caso nos Estados Unidos. O sindicato de atores e roteiristas é muito forte. O sindicato eles vão para onde eles podem absorver melhor ali. Onde há essa disponibilidade. Mas aí, com relação à língua, será que isso interfere de alguma maneira? Então... o grande problema é que... Eu imagino que Dorama deve ter aumentado o número de pessoas que estão se interessam por entender. Coreia do Sul, com certeza. Esse era o meu ponto. Mas, por outro lado, a gente vê que isso não foge de uma lógica imperialista também. Perfeito. Por que eu quero dizer com isso? A Netflix ela não investe numa obra tipicamente coreana. Sim. Numa obra tipicamente brasileira, numa obra tipicamente espanhola. Uma coisa disfarçada, que seja o que ela está acostumado, o americanão clássico, Exatamente. Só que, como foi muito o caso por isso... dos filmes brasileiros, que tem muito aquela estética americana. Exatamente. Muito por isso o cinema coreano ele se assimila muito com o cinema americano. Sim. E tá do outro lado do mundo. Mas se assimila muito. Por quê? Porque, primeiro que a Coreia do Sul é base militar dos Estados Unidos desde sempre, né? Então já começa por aí. Mas, por outro lado, tem isso, assim, o Casa de Papel... Sim. A Casa de Papel é uma série espanhola? Mas formalmente é muito americana. Em termos de forma, Pulp Fiction, versão light... deglutida para fácil consumo. E aí, somado a isso, existe toda uma massificação onde as pessoas massivamente assistem dublado. Então tem uma outra questão. Interessante, porque realmente tem esses dois pontos a considerar, porque eu também, quando pensava qual é o papel do cinema, da arte, da cultura, dentro
digamos, da influência dos brasileiros quererem aprender espanhol, por exemplo. Sim. Porque a gente vê que muita gente aprende inglês, por exemplo, jogando jogos, vendo, por isso, pelos Através de filmes e música, tal. filme. Música. E esse é o ponto. Primeiro ponto, através de música, porque a música já tá em inglês. Aham. E aí entra nessa lógica que você comentou, Felipe, do É bem dublado. Sim. Então, isso não necessariamente vai fazer você ter vontade de aprender espanhol por assistir algo dublado. É, você porque não tá é- dublado, então em português. Sim. Você não vai à vontade de assistir Chaves porque você viu pela SBT. Mas- SBT tá dublado. Mas aí eu tenho um ponto. Aí eu Que tenho um ponto sobre isso. Só pra você fazer seu ponto. Mas Tá. assim, no caso do RBD, por exemplo, as pessoas assistiam dublado na televisão, mas as músicas chegavam em espanhol. Sim. E é justamente sobre eles que eu ia falar. Porque o fenômeno do RBD, cara, foi absurdo no ensino de espanhol. Pra quem é professor de espanhol, por exemplo, cara, tinha que fazer uma moção no Brasil de incentivo ao RBD no ensino de espanhol. Não, Esse sério foi mesmo, bom, sério foi mesmo. muito, foi Sério legal. mesmo, é um boom. Esse é o meu ponto, o O- poder que tem essas Isso. obras. Mas aí eu vou explicar o que acontece. Porque tem dois lados. Cresce realmente o interesse em aprender espanhol. Inclusive, algo interessante é que, ao passo que, quando teve o boom do RBD, teve muita gente querendo aprender espanhol, com essas séries da Netflix, espanholas e coreanas, cresce um fenômeno muito interessante de pessoas jovens que têm interesse em coreano e espanhol. Simultaneamente. Que doido. Ou seja, existe de fato uma influência em você gostar da arte, da cultura de um determinado país e realmente você ter vontade de consumir. Sim. Existe ali, claro, não aí a gente pode pensar, é substancial ou não é, aí isso é outra discussão, mas que existe. Mas você Isso é muito acredita- interessante. Mas você acredita que as redes sociais também ajudam nisso no sentido de hoje todo mundo todo artista, qualquer cantor tem redes sociais, então as pessoas elas querem se aproximar de uma certa forma a pessoalidade daquela pessoa que está produzindo a arte. Então aí ela quer saber mais sobre a vida, ela quer ver um stories daquela pessoa. Você acredita que as redes sociais também elas têm esse papel de aproximar as pessoas dos seus influencers, dos seus cantores, dos seus artistas e aí querer saber mais sobre a língua? Eu acho que tem a ver com essa simpatia realmente que você cria com essa pessoa, com esse agente ali da arte, seja ele um artista, seja ele um ator, uma atriz, e que até mesmo o RBD eu acredito que é muito esse caso. Sim. Que as pessoas gostavam muito daquela série, né? Então, das atrizes, dos atores, iam atrás de saber, pô, como que é essa Exatamente. pessoa? Pô, tem pôster, tem várias coisas ali, né? Qual é a opinião deles sobre realmente as coisas no Brasil e É porque tal? o consumo ele não se termina quando acaba o capítulo da série, não, ele vai pra além disso, né? Você prolonga. vai querer ver entrevistas dessa pessoa, você vai querer ver as redes sociais dessa pessoa, você vai querer acompanhar o estilo de vida dela. Mas Aham. onde eu quero chegar? Porque isso é muito interessante. Porque eu sinto, e aí você me corrige, assim, porque você acabou de falar que a galera teve um interesse meio que simultâneo entre o coreano e o espanhol, né? Aham. Mas em termos de sentimento, eu sinto que o RBD foi o último grande evento nesse sentido. De busca pelo espanhol, pela América Latinidade, digamos assim. Por que eu quero dizer isso? Porque as pessoas assistiam dublado, mas as músicas chegavam em espanhol, então, de alguma maneira, as pessoas queriam cantar em espanhol também, né? Aquelas músicas. E aí, essa vontade de aprender espanhol. Mas hoje, até mesmo a questão dos artistas, por exemplo, você pega a Casa de Papel, que foi um dos grandes eventos que aconteceu na indústria cultural com relação à língua espanhola. Mas as pessoas assistem dublado, ou quando não assistem dublado, quando vai ver entrevista dessa galera tá falando inglês Falando inglês, exatamente. Sim. e não em espanhol. Sim. Então você vai entrar nas redes sociais dessas pessoas, as pessoas que são fãs dessas pessoas hoje já não são mais fãs da língua espanhola, são inglês. Então, essas pessoas estão nas redes sociais falando inglês também. Eu acho que RBD e Chaves foi o último movimento no qual as pessoas se interessaram. O Chaves é isso, assim, língua Chaves espanhola. Aí você me corrige também, mas no SBT era mais o português, né? Então, tem um ponto aí, vocês comentaram, né? RBD e Chaves. Os dois são do SBT. Eu até fiz um vídeo com o Kenji do Normose, a gente fez um vídeo muito legal sobre que a vem aqui América Latina. no Vertigem, dia 11. Exatamente, assistam, porque, assim, o vídeo, cara, ficou sensacional. A gente ficou um tempão fazendo brainstorming, pensando muito nisso, né? Em o que nos distancia da América Latina e o que nos aproxima aqui dentro do Brasil. E a gente percebeu nessas pesquisas que, sem querer querendo, um dos grandes
incentivadores de latino-americanismo no Brasil foi o Silvio Santos, cara. Mas aí, de novo, entra nessa questão que você comentou, Felipe, sobre foi uma questão do mercado. Sim. Não foi porque o Silvio Santos ele tinha uma enorme vontade de trazer a latino-americanidade num contexto do Brasil e tal. Não, é porque na Televisa os direitos eram mais baratos. Sim, então ele trouxe, era o que tinha. Sim. A Globo fazia novela brasileira, então tá, é mais barato comprar, vamos competir agora botando novela mexicana aqui. Exatamente. Foi literalmente isso. Então, por isso a gente tinha esse boom nos anos 90, né? Maria del Bairro, Rubi... Usurpadora. E isso é porque era mais barato. E sem querer, isso foi meio que trazendo também um pouco de espanhol dentro do... Não porque tava dublado. Mas era uma dublagem que também, supostamente, ali tinha um contexto mexicano, né? Então... trazia um pouco de... tem pelo menos os nomes, né? Sim. Os nomes. Muito. Então, os nomes têm uma coisa ali de... algo hispânico ali, sabe? Algo em espanhol. Tem alguma coisa... E quando vem o RBD, eu acho que é um ponto realmente de inflexão em relação ao espanhol, porque como as músicas já vinham em espanhol, e apesar da série ser dublada, tinha esse interesse de... cara, eu quero cantar música. E assim como muita gente aprende inglês jogando videogame e ouvindo música, lendo... às vezes, até lendo livro em inglês, eu acho que isso criou um certo interesse em aprender espanhol. Isso significa que todo mundo que viu RBD virou fluente de espanhol? Não. Não, isso, inclusive tem vários memes Eu sobre virei isso. sim, tá bom? Eu virei fluente sim. em RBD. Dá Fluente em RBD. licença. Você viu no início como ela pô. Hablou. Hablei. Então, realmente, trouxe esse interesse. Não significa que isso se traduziu em pessoas que viraram fluentes em espanhol. Mas esse interesse existiu.